Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos continuar aqui com a leitura do livro Um Só Corpo na Prática. Com esse tema hoje, 2 aspectos da Assembleia. Vamos dar continuidade aqui à leitura. 2 aspectos da Assembleia. O uso da palavra Assembleia também tem confundido alguns. A Bíblia usa a palavra aplicada aos cristãos de 2 maneiras. Para descrever a igreja em seus aspectos universal e local, ela também é usada em conexão com Israel e com os pagãos. Atos 7:38 e também Atos 19:32. Mas isso não tem relação com o nosso assunto, pois estamos tratando de sua aplicação a cristãos. Dá uma paradinha para a gente ler esses 2 textos aí, porque ele está dizendo que a palavra Assembleia, na palavra de Deus, também é usada, né, ali para se referir à congregação de Israel e à congregação também de pagãos, né? Não é somente a dos cristãos, mas essa palavra também era usada para essas 2 outras congregações aí. Então vamos dar uma olhadinha aí nessa palavra. Depois aí ele vai se ater no assunto específico da Assembleia com relação à igreja, aos cristãos, tá bom? Mas vamos dar uma lidinha. Atos 7:38 e depois 19:32. Atos 7:38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Então, a palavra congregação aí, no original, né, do grego, né, é assembleia, certo? Que, se eu não me engano, é eclésia, no grego. Então, assembleia. Aí foi traduzida aí para congregação. E depois Atos 9, né, no versículo não lembro. 19, né? E no versículo anterior que a gente leu, se referindo à congregação ou assembleia de Israel, tá bom? Agora aqui. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então, esse aí é um povo pagão aí, que estava numa assembleia aí, no ajuntamento. Essa palavra ajuntamento aí também no grego é a mesma coisa, eclésia, que significa assembleia, e eles traduziram aí para ajuntamento. Mas no caso aí seria uma assembleia, né? E no caso aí uma assembleia de pagãos, né? Que acho que se levantou, se revoltou ali, e conta até o apóstolo Paulo. Então, esses 2 versículos mostram aí que a palavra assembleia, né, também usada para a congregação ou ajuntamento do povo de Israel, ou também a congregação ou ajuntamento de um povo pagão. Então, vamos continuar aqui. Então, ele fala que isso não tem relação com o nosso assunto, pois estamos tratando de sua aplicação, ou seja, a aplicação da palavra assembleia para aos cristãos, certo? Digno de nota é que a Escritura se refere ao aspecto local da Assembleia com muito maior frequência, cerca de 90 vezes,
do que ao seu aspecto universal, cerca de 20 vezes. Então, são os dois aspectos em que a palavra assembleia é usada para a igreja, né? Os cristãos, a reunião dos cristãos, igreja, assembleia, no aspecto universal ou no aspecto local. E ele está destacando que no aspecto local é maior a frequência de citações nesse aspecto. Ele cita aí cerca de 90 vezes e cerca de 20 vezes o universal. Vamos agora entender, né, o que é esse aspecto universal e esse aspecto local. Ele deve explicar aí, tá bom? Se algum irmão quiser também comentar, fique à vontade, viu, irmão, que estão em comunhão aí. Quando o assunto é o aspecto universal da Assembleia, ele diz respeito a todo verdadeiro cristão. Então, quando o assunto é o aspecto universal da Assembleia, ele diz respeito a todo verdadeiro cristão. Então, no aspecto universal, está se falando da Assembleia ou Igreja formada pelos que são os cristãos verdadeiros, certo? Esse aí é um aspecto universal. A gente vê isso aí em Mateus 16, verso 18, Efésios 1, 22 e 5, 25. Vamos dar uma olhadinha em Efésios 1, 22 e depois 5, 25, que estão no mesmo livro, né? Então, aí, o aspecto universal da Assembleia se refere a todos os cristãos verdadeiros. 21 ou 22? 21, né? Vinte e dois, tá bom. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, toda vez que a gente vê a igreja, pode a mesma coisa que a assembleia, tá bom, irmão? Igreja, assembleia são palavras, vamos dizer assim, iguais. Aí eles fazem essa distinção para a gente, nas traduções, para quando a gente lê, a gente saber quando está falando da igreja no aspecto universal ou local, a gente já perceber que está falando dos cristãos. E aí eles traduzem com outro nome, como congregação, como ajuntamento, para a gente não confundir com a igreja dos cristãos, e sim um ajuntamento ou uma congregação, né, ou de judeus ou de pagãos, tá bom? Então, essa igreja aí o constituiu como cabeça da igreja. Essa igreja aí é a igreja no aspecto universal, né, que é constituída por cristãos verdadeiros. 5, depois, capítulo 5, 25, não foi isso, Jefferson? De Efésios mesmo? Beleza. Aí, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, a igreja aí também no aspecto universal, que é formada por todos os cristãos verdadeiros. Trata-se de algo de que todos os cristãos fazem parte como resultado de sua fé e da obra consumada de Cristo, e o consequente selo do Espírito Santo. Isso é verdadeiro, independentemente de onde estejam esses cristãos, de qual seja seu estado de espírito, ou de quando eles tenham vivido entre o dia de Pentecoste
e o arrebatamento. Aqueles que compõem este aspecto da Assembleia possuem um lugar firme e eterno de bênção com Cristo. Então, isso é muito importante, né? Repetindo, né? Os cristãos aí que fazem parte dessa Assembleia, dessa igreja, no aspecto universal, são aqueles realmente que, pela fé, né? Eles creram no Senhor Jesus Cristo, foram selados pelo Espírito Santo, né? E independente aí, né? Em qual é o estado, ou o nível de fé, ou no fé aí no sentido da caminhada, ou qual é o seu estado espiritual, se ele creu no Senhor Jesus Cristo, é um cristão verdadeiro, está salvo e faz parte dessa assembleia ou dessa igreja nesse aspecto universal. E também ele coloca aí bem, né, que a igreja ela começa ali no Pentecoste, certo? E vai até o arrebatamento. Então, todas as pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo pela fé e assim são seladas com o Espírito Santo nesse intervalo de tempo que já está durando mais de uns 2.000 anos, quase, né? Desde aí o Pentecoste até hoje, todos esses que creem, né, são selados com o Espírito Santo. Esses fazem parte assim da Assembleia da Igreja. E percebam que aí está falando que é um lugar firme e eterno de bênção com Cristo. Então é aquilo que a gente sempre fala aqui, repete. A gente fala e repete, né, essa verdade para que esteja bem firmada nas nossas mentes, nos nossos corações. E o cristão, ele tem um lugar, o cristão verdadeiro, ele tem um lugar firme e eterno de bênção com Cristo. Esse lugar firme está nos falando de que um cristão verdadeiro, ele não perde sua salvação. Ele não perde. Então, a gente fala e repete essas coisas para poder dar essa clareza, esse entendimento, essa firmeza nessa verdade, porque, né, o inimigo ele tem buscado, ele sabe que não pode tirar essa firmeza, esse lugar firme do cristão, mas ele pode fazer com que a pessoa não desfrute disso, dessa paz, né, e dessa bênção que é ter essa fé, esse entendimento de que, né, somos do Senhor Jesus Cristo. Ele nos comprou, ele nos resgatou e agora somos eternamente dele. E temos assim essa bênção maravilhosa de sabermos que somos do Senhor Jesus e um dia vamos estar lá no céu com ele eternamente. Então, né, o inimigo, ele usa aí algumas estratagemas, alguns ardis, e até né, com doutrinas que não são verdadeiras e que não trazem a paz para o coração do cristão. Até nisso eu estava lembrando, né? Efésios capítulo 6, Jefferson, verso... Por isso que lá, quando fala da armadura de Deus, né? Nessa batalha celestial que nós temos contra as hostes e potestades do inimigo, né? De Satanás e todos os seus anjos, né, caídos. Nessa batalha que manda a gente vestir a armadura, aí é falado de a gente calçar os pés com o evangelho da paz. Vai descendo aí, Jefferson. Aí, portanto, aí vai. Aí 6,15. E calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Né?
por que esse evangelho da paz, né? Por que isso, o evangelho da paz? Porque o evangelho nos fala disso que eu estava acabando de falar, né? Que a gente estava comentando ali, daquele trechinho ali, das bênçãos eternas que temos em Cristo Jesus. A firmeza disso que nós temos. Então, esse é o evangelho da paz, o evangelho que nos fala que o Senhor Jesus Cristo, né, ele morreu para nos salvar em nosso lugar ali naquela cruz, ele nos resgatou, ele nos comprou, ele fez uma obra, né, que pôde assim nos dar salvação. Ele que fez tudo isso, nós não fizemos nada, nem merecíamos. Na verdade, a gente nem merecia. Mas o Senhor Jesus fez isso sem a gente merecer, e ele fez tudo. E quem fez foi ele. E a obra está completa. Então, não tem quem desfaça o que o Senhor Jesus fez. Né? O Senhor Jesus fez isso, o Pai fez isso. Então, nós temos nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus, que fez essa obra de salvação, que é esse evangelho da graça que nós hoje, né, pregamos, anunciamos, que nós ouvimos e cremos, e que hoje nós anunciamos. E esse mesmo evangelho para nós, na nossa caminhada, né, a gente tem que calçar os pés na preparação do evangelho da paz, porque na nossa caminhada aqui, nós temos que ter essa paz que esse evangelho nos dá. Essa paz de espírito, de ter a tranquilidade, né, de que estamos numa posição inabalável em Jesus Cristo. Uma posição que ninguém pode tirar. Uma posição que nem mesmo nós podemos sair e tirar. Então, quando a gente tem essa firmeza, esse entendimento, nós temos paz. Todo cristão que não tem esse entendimento, que acha que hoje está salvo e amanhã pode estar perdido, ou agora está salvo, daqui a 2 horas pode estar perdido, ele não tem paz no coração. Esse cristão não tem paz. Né? E é o contrário disso que está falando aí, né? É um cristão andando sem ter calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Ele vai andar sem paz, porque não está calçando os pés com esse evangelho. Então, é disso que está falando aí, esse calçado aí, nessa armadura. Então, nós temos que ter esse calçado aí, ou seja, essa firmeza na certeza da salvação em Cristo Jesus, e de que uma vez salvos para sempre, e ninguém muda isso, nem tira. Vamos voltar lá, Jefferson? Algum irmão quiser também comentar, fica à vontade. Então, repetindo aqui só as últimas 2 linhas aí, né? Aqueles que compõem este aspecto da Assembleia possuem um lugar firme e eterno de bênção com Cristo. Então, estamos nessa firmeza. Continuando. Enquanto o aspecto universal da Assembleia tem a ver com a posição firme de bênção que todos os cristãos possuem por estarem unidos a Cristo, o aspecto local da Assembleia tem a ver com o funcionamento prático dos cristãos em uma cidade ou localidade. Então, aí a gente tem as referências, Mateus 18, 18, Atos 11, 22, 13, 1, Romanos 16, 1, e o verso 5 também, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, Colossenses 4, verso 15 ao 16. Então, a Assembleia Local, o aspecto local da Assembleia tem a ver com
a prática, né, e o funcionamento de uma assembleia em uma determinada localidade onde ela está, né? Onde ela foi estabelecida pelo Senhor. A gente vai ler, então, deixa eu ver aqui, vamos ler Colossenses 4, de 15 a 16, Jefferson? Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então, a gente está vendo aí, né, falando da igreja no aspecto local, né, no que se refere aos cristãos reunidos assim em um determinado local, localidade, uma cidade, e nas suas práticas cotidianas, né, de assembleia. Então, uma das práticas da assembleia, se os irmãos, né, e irmãs lembrarem, é perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, aí Paulo está falando da leitura da palavra, né, ou das suas cartas, né? Essa carta de Colossenses foi enviada para a Assembleia lá em Colossenses, e ele pede para os irmãos mandarem, né, uma cópia, vamos dizer assim, dessa carta lá para os irmãos lá de Laodiceia. A Assembleia, a igreja que estava lá em Laodiceia, também ia enviar uma carta que Paulo tinha enviado para essa igreja e que não chegou até nós, né? Então, o Espírito Santo não, vamos dizer assim, tirou essa carta aí do cânone sagrado, vamos dizer, da Bíblia, e essa carta a gente não conhece, mas aí Paulo está mandando a igreja lá de Laodiceia enviar essa carta para a igreja em Colossenses, para que eles lessem também a carta. Então, essas ações aí, que seria os irmãos estarem perseverando ali na doutrina dos apóstolos, ou seja, a leitura da palavra, tem outras ações práticas da Assembleia, a oração, o partimento do pão, né? A comunhão. Então, esses aspectos práticos em uma localidade, assim, está se falando aí da igreja nesse aspecto local. Então, aí, quando está falando de igreja, é nesse aspecto local aí. Né? Igreja em Laodiceia, igreja em Colossenses. Tá bom? Continuando. Ele abrange todos os verdadeiros crentes em uma localidade, mas pode não envolver de forma prática todos os que vivem naquela localidade. A razão disso é que alguns naquela localidade podem não estar envolvidos com a reunião na prática, seja por ignorância, seja por desobediência. Todavia, eles talvez pertençam a algum grupo reconhecido de cristãos na cidade, que não estejam adequadamente congregados no terreno da Assembleia, conforme esta é encontrada na Escritura. Para se distinguir o aspecto universal da Assembleia do seu aspecto local, basta observar o contexto da passagem, né, que a gente até já observou aqui, né? Então, isso é um ponto importante, né? A gente pode ter uma localidade, tem a Assembleia, né, de cristãos ali, nesse aspecto local, mas nem todos os cristãos que fazem parte da Assembleia Universal, que são os cristãos verdadeiros que fazem parte dessa Assembleia nesse aspecto, podem estar fazendo parte da Assembleia no aspecto local. Né? Então, ele dá algumas razões para isso. Pode ser por ignorância, ele não está sabendo que ele não conhece, não sabe que existe uma Assembleia local ali
lugar, ou pode ser por desobediência, né? E hoje a gente sabe que tem, né, a ruína que entrou no testemunho cristão e na assembleia local, nesse sentido, de que ela não, ela hoje não apresenta ou não representa a igreja como um testemunho do corpo de Cristo, que é um só. E aí o que ocorreu foi que hoje nós temos muitas reuniões, né, e muitos grupos cristãos se reunindo em uma determinada localidade. E, e aí, né, acontece isso aí, de nem todo cristão está reunido em assembleia conforme da, da forma, vamos dizer assim, conforme nos ensinado na Escritura, na Palavra de Deus. Então, isso é uma coisa triste, né? Não deveria ser assim, mas o homem, esse aspecto local da Assembleia é o aspecto que Deus, o Senhor Jesus, colocou nas nossas mãos para a gente manter, né? Manter aqui ou dar esse testemunho aqui no mundo. E nós falhamos em manter esse testemunho e dar esse testemunho verdadeiro de que há um só corpo, né? E que há só uma igreja universal, né? Igreja universal não é a denominação, não, viu, irmão? A igreja, no sentido, no aspecto universal, só existe uma, né? Que é aquela que o Senhor Jesus vem, né? Quando ele vier, ele vai levar para estar com ele. Então, nisso a gente falhou, né? E a gente fala sempre nós, porque todos nós fazemos parte dessa ruína aí. Agora, graças a Deus, se o Senhor nos deu esse entendimento para a gente ver e entender que houve uma falha e há um mal, e deixamos entrar um mal, então a gente tem que se apartar, né? Isso tudo foi por causa do Senhor, né? Graças ao Senhor, que nos deu esse entendimento. Nos abriu os nossos olhos para enxergar a verdade e nos apartarmos do mal, né? E da iniquidade. Então, isso é o Senhor quem faz, tudo é Ele que faz. Enquanto todos pareçam concordar sobre o que seja o aspecto universal da Assembleia, muitos se mostram confusos quanto ao seu aspecto local. Eles acham que o aspecto local da Assembleia seja o conjunto de todos os crentes em uma cidade ou localidade em particular, inclusive aqueles que estão congregados ao nome do Senhor. Se existir uma reunião assim naquela localidade. E os que estão nas diferentes denominações cristãs. Consequentemente, acham que não devemos nos referir aos santos reunidos ao nome do Senhor como a assembleia em determinada localidade, pois nem todos os cristãos dessa localidade estariam nessa reunião. Todavia, quando comparamos tal ideia com as Escrituras, encontramos que ela, infelizmente, não prossegue e precisa ser corrigida. Ficou claro aí para os irmãos e irmãs essa parte aí, esse trecho aí? Ou... Só um. Volta um pouquinho, Jefferson, por favor. Ah, aqui no. Deixa eu ver aqui. É, aí tá bom. Aí fala, ele abrange
Depois dessas referências de Jefferson, ele abrange todos os verdadeiros crentes em uma localidade. Só para me entender um pouco aqui, parece que ficou um pouco confuso. Agora desce lá. Aqui ele diz que ele abrange todos os verdadeiros crentes em uma localidade. E, e cá embaixo ele fala, eles acham que o aspecto local da Assembleia seja o conjunto de todos os crentes em uma localidade em particular. Você conseguiu entender, Wesley? É porque, assim, realmente, por isso que eu parei e perguntei se alguém tinha, como é que chama? Se alguém tinha entendido todos esses parágrafos aí, porque, né, quando eu li logo assim de primeira, eu também fiquei meio confuso, aí eu tô olhando aqui de novo, você tá lendo, você tá falando aí, e agora eu tô entendendo o que é que ele tá querendo dizer. Aí vocês aí podem até, o Elton, os irmãos aí, Michel também pode me ajudar, se está de acordo com o que ele está colocando aí. Então, essa parte aí que você leu, Elton, ele fala assim, ele abrange todos os verdadeiros crentes em uma localidade. Então, essa palavra assim, abranger, não quer dizer que ele está dizendo assim, que esses crentes fazem parte da Assembleia Local. Está dizendo que abrange, ou seja, todo cristão verdadeiro em uma localidade, né? Ele pode, como ele faz parte da Igreja Universal, no aspecto universal, ele pode também fazer parte da Assembleia Local, né? Mas isso vai depender dele, aí, ó. Mas pode não envolver de forma prática. Então, a forma prática é a Assembleia Local, com suas práticas. A Assembleia é nessa caminhada aqui, nas suas práticas. Então, abranger é uma coisa, quer dizer que, né, todo o cristão verdadeiro, nascido de novo, creu no Senhor Jesus, selado pelo Espírito Santo de Deus, ele pode fazer parte, ele faz parte da igreja no aspecto universal e também pode fazer parte no aspecto prático, que é a igreja local. Mas nesse aspecto prático depende de nós, tem uma responsabilidade nossa. Tanto que ele fala aí de alguns não fazerem parte por ignorância, por não saber que existe essa reunião, ou por desobediência, saber e não ir para a reunião, né? A gente sabe disso. Então, a gente, por exemplo, a gente recebe às vezes irmãos, a comunhão, e o irmão simplesmente para, ele vem, começa a vir, depois simplesmente ele para de vir para a reunião e simplesmente esfria e deixa de ir. Então, ele, no aspecto prático, ele não está fazendo mais parte da Assembleia, porque ele deixou de ir e a Assembleia, consequentemente, vai ter que julgar essa atitude dele e aí tira de comunhão. Então, no aspecto prático, ele deixou de ir, ele simplesmente abandonou a reunião, então ele não está fazendo parte da Assembleia ou a igreja no aspecto local. E aí, quando ele chega nesse ponto parágrafo, ele está falando que existem alguns crentes cristãos, né, que acham que só porque que todo cristão em uma localidade, né, ele, só por ser cristão verdadeiro, ele já faz parte da Assembleia Local, e não é isso. Aí ele está dizendo que não é assim, né? Quando ele fala assim, eles acham que o aspecto local da Assembleia seja o conjunto de todos os crentes na cidade, e não é. Hoje, na prática, não é, né? De uma localidade em particular. Inclusive aqueles que estão congregados ao nome do Senhor. Então, tipo assim, aqui em Salvador, esses cristãos, alguns têm o pensamento de que aqui em Salvador, todo mundo que é cristão, né, verdadeiro, ele está fazendo parte da igreja ou da Assembleia Local aqui em Salvador. Só que o entendimento das escrituras, bíblicas das escrituras, não é esse. Ele está dizendo que, né, não é assim nas escrituras. O que a escritura ensina é que, para você fazer parte da Assembleia Local, primeiro, a Assembleia tem que estar reunida
conforme ensina a palavra de Deus, né? Então a gente lembra lá do livro A Ordem de Deus, a gente lembra de 1 Coríntios, que fala como é a reunião da Assembleia, a gente lembra de todas as escrituras, né, de Paulo falando de como a Assembleia deve proceder. Então, uma Assembleia não pode estar reunida com um outro nome, em um outro nome que não seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Então, se a gente tem grupos cristãos que estão reunidos carregando outro nome, então ele não está representando ali, aquele grupo de cristãos não está representando a Assembleia local ali. Né? Não está representando. Então, aqueles grupos cristãos, mesmo tendo cristão verdadeiro, que fazem parte da Assembleia no sentido universal, mas eles não estão fazendo parte no sentido da Assembleia, no aspecto local. Não sei se deu para entender. E aí, Welton? Eu acho que agora eu entendi. Agora eu entendi o que ele quis dizer, porque lá ele fala da questão prática, né? E aqui embaixo ele fala, eles acham que o aspecto local da Assembleia seja o conjunto de todos os crentes em uma localidade. O aspecto local, lá é a questão prática, né? De a pessoa estar frequentando as reuniões, né? No local de reunião, né? Onde tem a Assembleia, ele está envolvido com as coisas do Senhor no local, no terreno de reunião, na Assembleia mesmo, naquela localidade. E aqui embaixo fala do aspecto, ele está querendo falar, eles acham que o aspecto local da Assembleia seja o conjunto de todos os crentes em uma cidade ou localidade. Mas é como você falou, pode ser que a pessoa é um salvo, né? Ele entendeu que existe esse terreno de reunião, uma assembleia biblicamente reunida, mas ele não está nesse local, não é isso? Ou eu não entendi? Então, é isso aí, né? Então, porque o entendimento de assembleia local é uma reunião de cristãos que está no local correto, não só físico, vamos dizer assim, porque o local físico, né, o que importa mais é o terreno, vamos dizer assim, o local no sentido espiritual, que é onde 2 ou 3 estão reunidos somente ao nome do Senhor Jesus Cristo, foram reunidos somente ao nome dele. Né? Esse local espiritual pode ser aqui em Salvador, pode ser aí em Poções, pode ser em Vitória da Conquista, pode ser em qualquer lugar. Mas, sendo aqui em Salvador, né, esses irmãos da Assembleia no aspecto local têm que estar nesse terreno verdadeiro, né, nesse entendimento correto, segundo a Escritura, e, assim, participando dessas reuniões. Então, os crentes que assim fazem, esses estão, né, reunidos na Assembleia nesse aspecto local. Os que não estão em denominações, estão em grupos e outros lugares, eles não estão participando da Assembleia Local, porque a Assembleia Local, até para a gente entender também, né, essa Assembleia Local, ela é formada e estabelecida em um local pelo Senhor, não é por homens, não somos nós que vamos e decidimos, vamos criar uma Assembleia, né, lá sei lá, em Irecê, né? Vamos criar uma assembleia lá em Umbaúba, né? Lá em Sergipe. Não. Né? Quem faz isso, quem estabelece esse local, essa assembleia no aspecto local, é o Senhor. Né? Então, hoje, os cristãos têm que, né, reconhecer esse terreno de reunião, onde 2 ou 3 foram reunidos somente ao nome do Senhor Jesus. E nesse lugar, então, os cristãos assim reunidos, eles estão conforme a ordem de Deus dada, né, a nós nas Escrituras,
de como nós devemos nos reunir, né? E todas as outras doutrinas referentes à Assembleia, estarem assim praticando isso, como eu falei, né? A prática da Assembleia, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, essas são as práticas da Assembleia. Então, estando assim conforme, então o Senhor estabeleceu naquele local uma Assembleia local. Mas todos os crentes vão estar lá? Né? A gente está pensando agora hoje. Todos os crentes vão estar lá naquele local? Não. Alguns vão estar na denominação X, outros vão estar na denominação Y, outros vão estar no grupo XYZ. Né? Nem todos vão estar reunidos aí no aspecto local. Então, não pode se falar de que a Assembleia, no seu aspecto local, vai abranger todos os crentes do local, todos os crentes verdadeiros do local. Não vai. Tá bom? Acho que deu para entender, né? Porque até a gente falando, né? O Elton ajudou aí também, né? Até eu destravou também a mente aqui também, para entender isso direitinho. Boa noite, Pode irmão. falar, Michel. Um exemplo prático também que envolve o Antigo Testamento é sobre a questão do templo de Deus lá em Jerusalém. Porque lá em Deuteronômio fala que o Senhor escolheu Jerusalém onde ali habitasse o nome dele, onde os israelitas deveriam ir lá adorá-lo com aquelas práticas concernentes ao Antigo Testamento. Só que aí, nos livros a gente vê que houve a divisão e muitos dos israelitas deixaram de adorar naquele lugar, onde o Senhor pôs ali o seu nome, para o seu povo terreno Israel. E aí, o que acontece? Tem até uma passagem do rei Ezequias, que ele aprende o lugar correto e também como fazer a Páscoa. Aí ele até convida, ele faz um chamado para os judeus, os israelitas, né, em diversos pontos, e para que eles fossem, né, uma convocação para que fossem tomar Páscoa no lugar onde Deus escreveu em sua palavra. Então isso nos faz refletir nesse ponto. Os mandamentos que Deus deu para aquele templo, onde ele fez habitar ali o seu nome, esses mandamentos estavam abrangendo somente aqueles que estavam lá? Claro que não. Por isso que Ezequias ele convoca ali a sua equipe para em todo o canto de Israel, para que todos os israelitas tivessem aquele convite. Só que a gente sabe também que nem todos foram, apenas um remanescente. Mas o ato dele convidar todos, independente de onde estavam, é porque aquela verdade que Deus deu para o povo de Israel de adorar somente naquele lugar, abrangia, ou seja, envolvia, ou, usando outro termo aqui, dava direito de todos, independente de onde estavam, mesmo que estivessem em uma outra comunhão, com outras regras, eles tinham direito de poder fazer a Páscoa lá, no local verdadeiro. Então, trazendo agora a situação para a dispensação da graça, agora trazendo essa questão da Assembleia Local, todos os cristãos, isso é aos olhos de Deus, né? Como a gente está vendo aqui. Como é que Deus olha essa questão? Quando se tem uma expressão local da Igreja de Deus, né, em uma localidade, essa Assembleia Local, ela está abrangendo a todos os cristãos daquela cidade. Agora, como assim abrangendo? Está envolvendo, porque aos olhos de Deus, todos aqueles cristãos, mesmo que se eles estão em uma outra comunhão, eles estão sendo abrangidos, ou seja, envolvidos com aquela Assembleia Local verdadeiro, onde está o Senhor ali no meio, porque é abrangendo no sentido de eles têm o direito de estarem ali no lugar verdadeiro, porque aos olhos de Deus não tem outro lugar onde deveriam estar a não ser ali, porque ali é a expressão prática, é a expressão prática da Igreja de Deus no aspecto universal, como a gente viu, que é esse edifício que ele está construindo.
E isso é expresso no lugar onde estão 2 ou 3 reunidos ao nome do Senhor, para trazer o exemplo prático de um só corpo. Então, quando fala que abrange a todos os cristãos daquela localidade, é nesse sentido de que eles têm o direito de estarem ali e eles estão envolvidos com isso. Agora, o fato, né, de, aos olhos de Deus, abrangerem todos os cristãos naquela assembleia local ali, mesmo que sejam apenas 2 irmãos, então chega o ponto de que o fato de estar envolvido ou sendo ou essa assembleia abranger a todos os cristãos daquela localidade não significa que esses todos que estão sendo abrangidos, eles estão em comunhão prática, né, com essa assembleia local, que aí já é um outro ponto. É como se fosse assim, é como se... eu fiquei, enquanto os irmãos estavam explicando, eu fiquei imaginando uns pontinhos, né, de várias cores. Aí eu fiquei imaginando um círculo azul, e tem vários pontinhos azul, tem alguns que estão dentro dessa esfera azul, mas tem uns pontinhos azul que estão lá no laranja, no vermelho, no roxo. Só que assim, o lugar desse ponto azul deveria ser na esfera azul, todo mundo ali junto, mas tem uns azuis ali em outros círculos de outras cores. Então, aos olhos de Deus, é como se ele estivesse vendo esses pontos azuis naquele laranja, naquele roxo e tal, mas sabendo que aquela esfera azul está envolvendo todos os pontinhos azuis, independente do lugar onde eles estão. Então, aos olhos de Deus, ele vê dessa maneira. Agora, cabe o cristão, né, que aí chega a questão da responsabilidade, de conhecer, né, de aprender a verdade, obedecer por meio da palavra de Deus, para saber onde é esse lugar, onde ele é abrangido, onde ele é envolvido, para então ele fazer a comunhão prática. Que aí, trazendo de volta o exemplo do Antigo Testamento, daquele remanescente que ao receber o convite do rei Ezequias para tomar a Páscoa lá em Jerusalém, onde habita o nome do Senhor, onde ele disse sua palavra, trazendo esse exemplo de quando eles, independente de onde estavam, eles falaram assim, eu vou para lá, porque é lá onde deve se tomar Páscoa, segundo a palavra de Deus. Então eles perceberam que aquilo ali abrangia eles, que é um senso de responsabilidade, é ali onde Deus está dizendo que eu vou ficar, que é onde eu tenho que tomar a Páscoa, então eu vou lá. Então, quando esse remanescente foi, né, e foram poucos, porque a maioria deram risada desse convite, esses poucos tiveram ciência que eram envolvidos com essa verdade, que eles tinham essa responsabilidade, eles foram lá para Jerusalém e tomaram a Páscoa, né? Então, eles perceberam a abrangência, o envolvimento deles com essa verdade, então foram fazer parte dessa comunhão prática. Então, olha que legal aí, né? Como o Antigo Testamento ele nos traz exemplos para a gente poder entender essa fórmula, para a gente poder entender para o nosso tempo de hoje com a questão da Assembleia Local. Né? E outro ponto importante é isso, a gente buscar entender nesse aspecto de como Deus vê a situação. Olha que coisa. Então, aquela Assembleia Local numa cidade, que pode ser uma metrópole, se tem ali 2 irmãos apenas reunidos ao nome do Senhor, aos olhos de Deus, aquela Assembleia ali só com 2 irmãos, aquele lugar abrange a todos os cristãos daquela metrópole, né? Mesmo que seja apenas 2 ali naquele lugar verdadeiro. Porque esse é o ponto, irmãos, não é a quantidade de irmãos e nem quem são esses irmãos. É porque o Senhor está ali no meio, então ele afirma, ao estar ali no meio, ele diz que ali é o lugar verdadeiro de reunião e que esse verdadeiro lugar de reunião é a expressão da igreja local ali naquela cidade, que, logicamente, como a gente viu aqui, vai abranger a todos os cristãos. Mas, infelizmente, nem todos vão estar nessa comunhão prática, nesse lugar verdadeiro. Certíssimo. Vamos, então. Acho que agora deu para esclarecer mais ainda esse ponto aí. Né? Ficou bom. Beleza. Vamos continuar, então, aqui a leitura, né? A primeira referência à Assembleia Local na Palavra de Deus está em Mateus 18, do verso 15 ao 20. Conforme já vimos, quando existisse a necessidade de resolver problemas que porventura surgissem
entre os santos, estes deveriam dizer à Assembleia. Diz-o a igreja, como está em Mateus 18, 17. Após falar da autoridade que foi delegada à Assembleia, o Senhor seguiu definindo o que é a Assembleia ao dizer: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Portanto, está muito claro que nenhum outro, além do Senhor, é quem nos diz que a Assembleia Local é formada pelos santos reunidos ao seu nome. A sabedoria do Senhor em mencionar um número mínimo de santos, 2 ou 3, que poderiam compor uma Assembleia local, é claramente vista, prevendo a grande ruína que viria sobre o testemunho cristão. Ele sabia que as condições seriam de uma fraqueza tal que talvez restassem apenas 2 ou 3 reunidos assim em uma localidade. E ainda que só existissem 2 ou 3, mesmo assim seria como a igreja ou assembleia. Quando vemos as várias referências à assembleia local feitas na palavra de Deus, aprendemos que ela é algo que visivelmente se reúne e funciona na prática em uma cidade ou localidade. 1 Coríntios 11, 18, fala sobre isso. Aprendemos que ela está reunida para adoração e ministério, e etc. 1 Coríntios 11, 20 a 26, que fala do partimento do pão. 14, 3 a 5, que fala da reunião, né, de o profetizar e outras coisas mais. E que nela as irmãs devem permanecer caladas. 1 Coríntios 14, 34 a 35. Mais do que isso, o apóstolo Paulo falou várias vezes da Assembleia como algo que as pessoas poderiam entrar e sair. Ele também disse que, pessoalmente, nem sempre estava na Assembleia. 1 Coríntios 14, e o verso 18 ao 19. E que até os incrédulos poderiam entrar nela. 1 Coríntios 14, verso 23 e 24. Além disso, o apóstolo João falou da Assembleia Local como algo da qual uma pessoa poderia ser expulsa. 3 João, verso 10. Isso mostra claramente que a Assembleia Local é algo mais do que algum conceito abstrato de todos os cristãos em uma cidade em particular. Então, ficou tranquilo aí? Pode falar. E aí porque eu acho que o João Bruce também está citando esse ponto. Porque como a gente falou, né, o texto fala aí, que uma assembleia local, embora pode ser apenas 2 irmãos em uma localidade, essa assembleia vai abranger a todos os cristãos, né? Mas esse pensamento tem que ter um cuidado para não achar que, como alguns pensam, né, como até o texto aborda, de achar que a assembleia local significa todos os cristãos de uma localidade. Aí já é um outro pensamento. Porque aí a pessoa pode achar que a assembleia local é porque significa que são todos os cristãos naquela cidade. E aí, por achar que existem diferentes comunidades cristãs, né, com diferentes doutrinas e pensamentos, mesmo assim, continua sendo uma assembleia local naquela cidade pelo fato de ser todos os cristãos em uma cidade. E aí, quando o irmão Bruce ele traz esses exemplos do funcionamento prático da assembleia, como alguém entrar na igreja, ou sair, ou expulsar, ou alguma coisa alguma ação como essas na prática, em um funcionamento da assembleia, deixa claro que é uma assembleia específica mesmo. Não é uma coisa em geral, que é uma coisa de toda a cidade, todos os cristãos, independente dos grupos. Até porque se a gente pensa, se fosse dessa maneira,
quando fala assim de expulsar alguém da igreja local, então é pensar o quê? Esse cristão, então, foi expulso da cidade, para ele ser expulso dessa assembleia local que abrange, que é todos os cristãos daquela cidade. Então, aí já é um outro tipo de pensamento que aí já descarta, porque aí vai embrulhar a mente mais ainda. Então, aí mostra que é um exemplo, aí é um funcionamento de uma assembleia mesmo, né? Uma assembleia local, uma assembleia naquela cidade, que aí sim é a assembleia local aos olhos de Deus. Por quê? Porque é no terreno verdadeiro, né? Mas existe o funcionamento, um funcionamento prático dela, sim. João, vocês perceberam que vários dos exemplos dos textos bíblicos aí, né, desse parágrafo anterior que a gente leu, veio de Coríntios, né? 1 Coríntios. E vamos dizer assim que falou de funcionamento prático da Assembleia, digamos assim que 70% do que a gente aprende do funcionamento prático de uma Assembleia local está lá em 1 Coríntios. Né? Por isso que a gente vê vários textos aí, 1 Coríntios 11, 18, 1 Coríntios 11, 20 a 26, 14, 3 a 5, 14, 34 a 35, e aí vai, né? 1 Coríntios 14, 18 a 19, 1 Coríntios 14, 23 a 24. Então, 1 Coríntios, a gente vê ali a assembleia, uma assembleia local, né? Na sua prática. E a gente sabe que a prática da Assembleia Local em 1 Coríntios não estava boa, não estava de acordo com a verdade, e Paulo teve que escrever, né, as cartas para eles, para corrigir, né, para corrigir. E isso, né, claro, ficou para nós, o Espírito Santo assim permitiu que ficasse para nós, assim, essas cartas, para a gente aprender, entender na prática como é o funcionamento de uma Assembleia local, na sua prática local. Né? Então, é muito bom aí 1 Coríntios e a gente entende isso aí, essas coisas aí. Vamos continuar a leitura. Agora, se fosse correta a ideia de que a Assembleia Local não é nada mais do que o conjunto de todos os cristãos em uma cidade, o apóstolo João não poderia tê-la chamado corretamente de a igreja ou assembleia, quando certas pessoas, conforme ele mencionou, já tinham sido expulsas dela. 3 João, verso 10. Também vemos que Paulo se dirigiu aos santos em Coríntio como a igreja ou assembleia naquela cidade. 1 Coríntios 1, 2. Quando ele fala, né? A igreja ou assembleia em Coríntios. Ele fala assim. Todavia, mais adiante, na epístola, ele admitiu o fato de que talvez existissem outros cristãos nas cidades, os indoutos ou simples, que não estavam entre eles, que poderiam vir às suas reuniões para assisti-las. 1 Coríntios 14, verso 16 e 23 e 24, conforme a tradução de John Nelson Darby, aquele que ocupa o lugar do cristão simples. Se existiam cristãos assim na cidade de Corinto, então fica claro que Paulo não partilhava da ideia de que todos precisassem estar presentes para que ela fosse chamada de a igreja ou assembleia em Corinto. Mais uma vez, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele se dirigiu aos santos ali como a igreja ou assembleia em Corinto. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Apesar de existir pelo menos um deles que não estava na prática entre os santos por ter sido excomungado. Como a gente vê lá em 1 Coríntios 5, do verso 12 ao 13, que fala daquele irmão que foi tirado de comunhão por pecado moral. Então, na segunda carta, ele continua chamando
né, a igreja, né, lá em Coríntios, de a assembleia ou a igreja. Mas pelo menos um cristão dali daquela localidade não estava fazendo parte daquela igreja, né, no sentido, no aspecto local ali, porque foi excomungado por pecado moral. O ponto é que aqueles a quem Paulo dirigia a sua epístola não formavam o conjunto de todos os cristãos em Coríntios. E ainda assim, ele os chamou de igreja ou assembleia. Quão diferente isso é do aspecto universal da assembleia. Se alguém tentasse aplicar as referências mencionadas aqui à assembleia em seu sentido universal, acabaria tirando toda a sorte de conclusões errôneas. E ficaríamos igualmente confusos se tentássemos aplicar estas referências à definição incompleta de assembleia, como se fosse meramente o conjunto de todos os cristãos em uma cidade ou localidade. Por exemplo, como alguém poderia ser lançado fora do conjunto de todos os cristãos em uma localidade? Eles teriam que literalmente expulsá-lo da cidade ou localidade onde vivesse. Ou como poderia um incrédulo entrar no conjunto de todos os cristãos em uma cidade e ainda assim continuar incrédulo? Se ele entrasse na Assembleia nesse sentido, ele teria de ser um crente. Ou como poderíamos entender o comando feito por Paulo às irmãs para que ficassem em silêncio? Teriam elas de ficar em silêncio em qualquer lugar em que estivesse na cidade. Né? Teriam elas de ficar em silêncio em qualquer lugar em que estivesse na cidade? Ou como as instruções dadas pelo Senhor para resolver as disputas entre os santos poderiam ser resolvidas? Ele disse, dizei-o à igreja ou à assembleia. A quem ou aonde eles iriam levar suas dificuldades? Seria quase impossível ir a todos os cristãos naquela cidade. Com certeza, podemos deduzir destas poucas referências que existe uma falha na ideia que alguns têm do que seja a assembleia local. Concluímos, portanto, que a assembleia local abrange todos os verdadeiros crentes em uma localidade, mas pode não conter na prática todos os que estão naquela localidade. Enquanto que a maioria em uma determinada localidade não está congregada ao nome do Senhor, aqueles que estão neste terreno e se comportam na prática imoral como a assembleia naquela cidade ou localidade, são reconhecidos por Deus como tal pela presença de Cristo em seu meio. Alguém poderia indagar, e o que dizer da cidade ou localidade onde não existam cristãos congregados de forma bíblica sobre o terreno da Assembleia, mas onde mesmo assim existam cristãos? Neste caso, mesmo que existam cristãos reunidos em suas denominações naquela localidade, eles não estão congregados sobre o terreno da verdade da Assembleia. Assim, eles não têm uma posição administrativa reconhecida por Deus, conforme encontramos em Mateus 18, que fala de onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao nome do Senhor Jesus, que foram reunidos ao nome do Senhor Jesus, né? Ali o Senhor Jesus está no meio. Poderíamos dizer que os cristãos nessa localidade fazem parte do aspecto universal da Assembleia, mas que não existe ali uma Assembleia local que seja reconhecida por Deus. William Kelly disse, onde existissem apenas 3 congregados sobre os princípios divinos, isto é, sobre o terreno da igreja, aquilo seria, se posso dizer assim, igreja, quando não há igreja. Se existem 3.000 verdadeiros santos congregados, mas não sobre os princípios divinos, eles não seriam a igreja.
John Nelson Darby disse. Antes de falar o que John Nelson Darby disse, vamos essa referência número 1 aí, Jefferson? É algum se existe referência número 1. É uma leitura de Mateus de W. Kelly, página 327. É a referência. Tá bom. John Nelson Darby disse: fica claro que os cristãos de uma determinada localidade, quando estivessem congregados, eram verdadeiramente a assembleia naquela localidade. Todavia, aquela não era meramente a assembleia que reconhecia a Deus, mas a que era reconhecida por ele, e a única que desfrutava dos privilégios que ele poderia conceder a ela por ser a sua assembleia. Ele também disse: a Assembleia de Deus é identificada por possuir a verdade. Uma Assembleia que não tenha a verdade como condição de sua existência não é a Assembleia de Deus. Ele também disse que as diferentes reuniões de cristãos são uma Assembleia, mas não uma Assembleia de Deus reconhecida como tal por ele próprio. Então, só para esclarecer, irmão, como ele está falando na Assembleia de Deus, não é a denominação, tá bom? É porque na palavra de Deus, quando se refere à Assembleia local, nesse aspecto prático, né, de Assembleia local, você vai ver que nas epístolas se refere como Assembleia de Deus, né? Então, fala assim. Então, toda vez que você vê assim, Assembleia de Deus, é porque está se falando da Assembleia ou da Igreja de Deus nesse aspecto, né? No aspecto prático, no aspecto, né, local, no aspecto onde ela tem a responsabilidade, aquilo que é dado em nossas mãos, que a gente tem responsabilidade de estar praticando e vivendo aqui como Assembleia, como igreja. Então, aí fala-se em Assembleia de Deus. Tá bom? Talvez uma ilustração nos ajude a... Repetindo. Talvez uma ilustração nos ajude a entender esse ponto. Quando o Senado do governo dos Estados Unidos se reúne em Washington para aprovar alguma legislação pendente, não é necessário que todos os 100 senadores estejam presentes antes que possam ser chamados para atuar como Senado. Enquanto houver um quórum, algo como 51%, os senadores reunidos em Washington são considerados o Senado. Eles têm tanta autoridade para agir como o Senado, como se todos os 100 senadores estivessem presentes. Sua autoridade para agir como tal não vem de todos estarem presentes, mas pelos senadores que estão presentes, reunidos como o Senado, conforme regem as leis do Congresso. Aqueles no Senado reconheceriam que os outros que não estavam presentes eram senadores iguais a eles, e certamente sentiriam falta daqueles que não estavam lá e iriam carecer da contribuição deles. No entanto, isso não negaria o fato de que a autoridade para atuar como Senado era investida apenas nas pessoas que se reuniam no Senado, desde que houvesse quórum. É exatamente a mesma coisa com a Assembleia Local. Mesmo que existam muitos cristãos em uma localidade que não sejam congregados ao nome do Senhor, sobre o fundamento da verdade, isso não altera o fato de que aqueles que estão sobre esse terreno são moralmente a Assembleia naquela localidade e são reconhecidos por Deus como tal. O quórum, por assim dizer, é o mínimo divino de 2 ou 3 divinamente congregados. Mateus 18, 20. Tendo estabelecido este ponto, nos apressamos em dizer que certamente está totalmente fora do caráter do cristianismo que aqueles que estejam verdadeiramente reunidos
ao nome do Senhor se denominem a si mesmos a assembleia em um determinado lugar. Quão inadequado seria, em um dia de ruína, para aqueles assim congregados saírem por aí proclamando que eles são a assembleia em uma determinada cidade ou localidade, ainda que creiam estar moralmente nesse terreno. John Nelson Darby disse: fica claro que se 2 ou 3 estão reunidos, isso é uma assembleia. E se estiverem biblicamente reunidos, é uma assembleia de Deus. E se não, o que seria? Se for a única naquela localidade, então é a Assembleia de Deus. Naquele lugar. Ainda que eu tenha objeções em adotar este título na prática, pois a Assembleia de Deus em qualquer localidade verdadeiramente abrange todos os santos naquele lugar. Existe um perigo real para as almas que assumem tal título, perderem de vista a ruína e se considerarem como se fosse alguma coisa. Mas, se existir um assim em uma localidade, enquanto outra tiver sido estabelecida pela vontade do homem, e independente da primeira, somente a primeira é, moralmente e aos olhos de Deus, a Assembleia de Deus. A outra, não, pois foi estabelecida em independência da unidade do corpo. John Nelson Darby também disse: permita-me dizer que as assembleias dos assim chamados irmãos de Plymouth, longe de se denominarem a si mesmas a Assembleia ou a Igreja de Deus em um determinado lugar, sempre se opuseram formalmente ao título. A pretensão de ser a Igreja de Deus em um determinado lugar seria uma falsa pretensão. Falta muito para terminar, Jéssica? Acho que dá para concluir, né? Concluo logo, irmãos? Ou já está tarde? Falta só esse restante. Dá para concluir, né? Vou concluir. Agora, preste atenção que esse parágrafo que eu acabei de ler, resumidamente assim, ele está falando assim, ó, a gente não pode ficar dizendo assim, ó, batendo no peito, dizendo, nós somos a Assembleia de Deus aqui em Salvador, ou nós não somos a Assembleia de Deus lá em... Nós somos a Assembleia de Deus lá em Poções, ou nós somos a Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, ou nós somos a Assembleia de Deus em Ubaúba. Então, o que ele está falando é isso. Não se pode fazer isso, se ficar batendo no peito e falando essas coisas, tá bom? De forma bem resumida, bem prática, é isso que ele acabou de falar. Seria uma coisa, uma pretensão, né, da nossa parte falar isso, principalmente nesses tempos de ruína que nós vivemos, né, de mau testemunho, onde muitos têm se batido no peito e se dizendo a Igreja de Deus por aí, né, e carregando um outro nome, tá bom? Então, nem mesmo, vamos dizer assim, nós, né, que temos entendido essa verdade e temos procurado estar reunidos somente ao nome do Senhor Jesus e procurando obedecer às práticas que é dada à Assembleia, como está lá na Escritura, nós não podemos fazer isso, dizer, nós somos a Assembleia de Deus aqui em Salvador. Estou citando Salvador porque eu estou aqui em Salvador, né? Mas cada um em sua localidade. Não, negativo, tá bom? Nem sair falando para outro cristão, nem batendo no peito e se achando alguma coisa, tá bom? Isso é um mal terrível. Mano, Diga. Você pode... Tem a irmã Sueli, ela quer entrar na live e ela não está conseguindo, ó. A irmã? A irmã Sueli. Não está conseguindo, mas não apareceu aqui a gente vai permitir ela entrar, não. Talvez seja algum problema dela, da internet, viu? Tá. Vou falar, não então apareceu tá. em nenhum momento aqui o nome dela para a gente permitir a entrada dela. Então tá. Se aparecer, a gente permite, tá bom? Tá.
Wesley, será que E não foi o endereço? pode ter sido, né? Mas o endereço está lá no grupo, salvo pela graça, né? É só clicar no link. Tá bom, irmãos? Então, esses últimos parágrafos é isso que eu queria falar resumidamente sobre isso, é que está falando lá no último parágrafo. Vamos agora terminar esses 2 parágrafos aqui, que já conclui aqui, né, o tema de hoje, que foi a Assembleia Universal, ou Igreja Universal, no aspecto universal, e a Igreja no aspecto local. Todavia, há alguns que se opõem ativamente a isto, chamando tal posição de sectária. Eles insistem que a Assembleia Local são todos os cristãos em uma cidade, nem mais, nem menos. Nossa pergunta é, por que esses querem colocar a definição da Assembleia Local da forma mais abstrata possível? Por que defendem tanto essa definição? Parece que o que está por detrás desse argumento é um esforço em manter a porta aberta para caminharem pelo caminho largo, para terem comunhão com todos os cristãos de sua comunidade. Temos observado que muitos que falam assim também buscam comunhão com aqueles das igrejas denominacionais em sua comunidade. Parece que, se conseguirem negar a ideia de que Deus possui um centro de reunião na prática, isso lhes dará a liberdade que tanto almejam de frequentar diferentes lugares de comunhão. Parece que, mantendo as coisas relacionadas à Assembleia da forma mais abstrata possível, facilita o atendimento a esse desejo. Concluímos, portanto, que existem 2 maneiras de se estar na Igreja Assembleia. Estamos nela no sentido universal, por termos sido salvos por fé na obra consumada de Cristo na cruz e por sermos habitados pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, podemos estar nela no sentido local, por sermos parte de sua expressão local e por participarmos de suas reuniões para adoração, ministério e comunhão. Se, por um lado, todos os cristãos estão na igreja, em seu sentido universal, nem todos podem estar nela na prática, em seu sentido local. É isso aí, irmãos, irmãs. Se algum irmão quiser ter mais algum comentário, a gente está concluindo por hoje. A conclusão aí deu uma resumida boa, deu uma clareada boa também, entendimento bom. Então, vamos estar concluindo por hoje, né? Então, boa noite a todo mundo aí. Vou estar parando aqui a gravação. A gente está orando.